Oi, me chamo Kathleen. Eu vim falar hoje com vocês sobre a purificação do templo. A palavra ela se encontra em Mateus 21:12. E nessa palavra, Jesus ele está entrando no templo e encontra várias pessoas fazendo comércio naquele lugar. Várias pessoas comercializando itens que faziam parte do sacrifício, do ritual de purificação. E Jesus ele vem derrubando as mesas, quebrando as banquetas, pondo tudo abaixo. E ele fala a seguinte frase: a casa de meu pai era para ser chamada de casa de oração e vocês a transformaram em um covil de ladrões. Essa palavra é uma profecia que se encontra em Isaías e em Jeremias, né? E Jesus ele vem nos trazendo esse alerta referente à comercialização no templo. E de onde veio a comercialização dentro do povo de Deus? A comercialização ela veio da Babilônia, na época onde os israelitas foram exilados da Babilônia. E Deus ele pede para que o seu povo ele continue plantando seus alimentos, continue se multiplicando e buscando a paz com todos, inclusive orando pela Babilônia, para que a paz viesse sobre ela e assim refletisse neles. Mas eles desobedeceram o Senhor e começaram a trabalhar com artesanato e fazer o comércio, se contaminar com o comércio, esqueceram de sacrificar e começaram a comercializar. Claro que o ambiente onde eles moravam também facilitou para que isso acontecesse, né? É uma região bem movimentada. Enfim, em Apocalipse 18 fala sobre a Babilônia, durante a Bíblia toda, na verdade, ela é citada, e nessa época do exílio poderia ser até poderia ser, na verdade, uma nação, mas após isso eu acredito que ela vem como um espírito sobre as pessoas, que induzem em relação ao comércio, né, a comercialização. Isso não saiu mais do povo, né, a comercialização, e isso sucedeu até essa passagem de Mateus 21, aonde Jesus ele vai contra isso no templo, né. E a igreja, ela vem recebendo alguns alertas do Senhor referente a isso, referente à comercialização que a gente tem causado e trazido para dentro do ambiente religioso, né? E o grande problema é que a gente tem normalizado essa questão, né? O que não é normal, o que não é comum, né? A gente pegar coisas que dizemos que recebemos do Senhor, né? Mensagens do Senhor, dom do Senhor, algo espiritual e comercializar e trazer um valor físico sobre isso, tendo em vista que as coisas de Deus não podem ser pagas com dinheiro, porque não tem preço que poderia pagar isso, né? Enfim, em Mateus 6, Jesus fala que não tem como servir a dois senhores, porque a gente sempre vai aborrecer um, se esquecer de um, e ali ele cita, não tem como servir a Deus e as riquezas, né? Continuando Mateus 6 ali, ainda mais adiante, Jesus fala que a gente cuidar em ajuntar tesouros, porque aonde tiver o nosso tesouro, ali também vai estar o nosso coração. Então isso demonstra muita coisa, né? Já por si só, a palavra de Deus fala muito sobre todas as coisas que vêm acontecendo referente à questão financeira dentro das igrejas, né? E eu quero trazer uma reflexão para vocês, porque as palavras elas não cessam. Paulo fala para Timóteo também, né? Que é para a gente cuidar referente aos ganhos referente ao ministério, referente ao propósito, porque a grande riqueza no ministério é você se contentar com aquilo que você tem. Paulo instrui Timóteo sobre isso, né? E Pedro fala sobre isso também. Eu vou deixar na descrição as palavras e também vou editando e colocando aqui em cima essas palavras que eu vou citando. Eliseu também falou sobre isso quando falou para Geazi que não era para ele cobrar aquilo que o Senhor fazia, né? Em outras palavras, a gente sabe que quando a gente serve a Deus, o Espírito Santo mora em nós, somos somente uma porta. Quem entra com o milagre é o Senhor Jesus. Então, como que a gente vai cobrar, como que a gente vai colocar preço, estipular algo em cima daquilo que quem faz é o Senhor? É meio difícil, né? Enfim, em Atos 8, a gente tem uma passagem que ilustra muito bem isso. Quando Pedro está ali, né, fazendo os milagres e com os outros apóstolos, chega Simão, o mágico, e ele pede para que Pedro venda para ele o poder do Espírito Santo, porque ele acha muito forte aquilo, né? E pede para que Pedro venda para ele. E Pedro é bem rude com ele e fala que não poderia vender, porque ele não era digno de ter o poder e que dom de Deus não se compra com dinheiro. Então, a gente pode ver que hoje em dia muitas pessoas, elas recebem do alto alguma revelação da parte do Senhor, transformam isso em algo rentável, né? E vendem. E outras pessoas que a gente sabe que a palavra ela é clara em dizer que nos últimos dias muitos procurariam mestres para si, e conforme a avareza do seu próprio coração, que ensinasse aquilo que eles queriam ouvir, digamos assim, né? E a gente sabe que
tudo que a gente precisa ouvir, tudo que a gente precisa aprender, ela já se encontra na palavra de Deus. A gente tem que cuidar com a terceirização daquilo que só a gente pode fazer. Só a gente pode buscar em Deus como fazer uma libertação, como ser ungido. Tudo isso ele já consta na palavra do Senhor, o ensinamento para que isso aconteça. Só que a gente precisa pagar o preço de buscar o Senhor, de ter intimidade com Deus, com Cristo. E, obviamente, foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos dar livre acesso. O véu, ele se rompeu, o acesso é livre, né? A gente não precisa agir como no Antigo Testamento, buscando sacerdotes para ficar fazendo essa ponte entre nós e Deus. Isso não precisa mais, isso a gente pode fazer livremente, né? Porque Jesus veio, morreu, ressuscitou, e ele deu isso a nós, né? Os filhos de Deus. A gente tem errado, muitas vezes a gente tem errado em fazer as coisas da forma que a gente acha que é correto, quando na verdade não está em acordo com a palavra de Deus, né? Quando na verdade a gente está sobre esse espírito da Babilônia, que vem corrompendo o entendimento dos cristãos. A palavra fala que o justo, ele vive por fé. A palavra diz que coloca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Jesus mesmo, quando comissiona os discípulos a irem, né, o Senhor fala, não leve 2 túnicas, uma só, não coloque ouro nem prata no seu cinto, nada. Aonde você chegar, você fica, né, dá a paz esteja sobre essa casa. Se a pessoa não quiser saber da palavra, sacode a poeira dos seus pés, que a poeira vai ser testemunho contra essa pessoa, e vai embora, não fica, não insiste, não joga pérolas aos porcos, né? E quando eles voltam, Jesus pergunta para eles, por todo esse tempo que vocês estiveram fora, lhes faltou alguma coisa? E eles falam que não. E Jesus diz, por quê? Porque o trabalhador é digno de seu sustento, do seu salário. Mas a gente trabalha para quem? Trabalha para Deus, então quem vai pagar é Deus. Né? Não quer dizer que a gente vai viver de mixaria, nem que a gente vai viver passando necessidade, isso não quer dizer. Mas quer dizer que a gente tem que confiar no Senhor para que Ele nos dê a nossa paga. Só que as pessoas hoje em dia talvez têm medo porque não coloca, não tem ciência de que de fato estão fazendo aquilo que o Senhor pede, e aí por medo de não receber o pagamento fazem por conta própria, né? Tentam tirar o sustento por conta própria das próprias mãos. Isso é bem complicado. 2 Pedro também fala que essa questão de comercialização dentro das igrejas, elas viriam através dos falsos mestres. Porque assim como antigamente existiam falsos profetas, existiriam falsos mestres que iriam colocar um certo comércio em cima da palavra de Deus, iriam falar palavras fictícias e fariam comércio disso entre o povo do Senhor. Então Pedro já alertava sobre isso, né? Foi algo que Judas fez também, porque Judas vendeu a localização de Jesus, ajuntou dinheiro para falar onde Jesus estava, né? Já tomando posse disso, querendo trazer um lucro em cima daquilo que hoje em dia como que é feito, se não assim, né? A gente recebe um dinheiro para dizer onde Jesus está, a gente recebe dinheiro para apontar onde Jesus está para outros, quando na verdade a gente foi comissionado a fazer isso de graça, né? E obviamente existem palavras que as pessoas usam para dizer que é correta essa prática, mas não é assim, né? Algumas palavras que são ditas que para não amarrar a boca do boi enquanto ele trabalha. Só que assim, isso tem a ver com a questão da provisão em si, né? E não dessa questão de tudo ser cobrado. A gente banalizou isso, na verdade. Vamos parar para pensar que hoje em dia, para pregar é cobrado, para louvar é cobrado, cursos sobre interpretações da palavra do Senhor cobrado, curso de libertação, encontro com Deus cobrado, é tudo em volta do dinheiro. Assim como na Babilônia, hoje em dia existe um comércio por trás das coisas do Senhor, né? Quando na verdade em Jeremias 51, Deus fala, sai dela, povo meu. Porque enquanto mais a gente se coloca no jugo da Babilônia, quando vier sobre ela o castigo, a gente vai ser atingido também. Porque a gente está junto, porque a gente está próximo, é isso que a palavra fala. Né? Fala para a gente se afastar, porque a gente vai passar pelo castigo da mesma forma que ela também está passando. E o que seria o comércio? O comércio é uma atividade que consiste em trocar e vender, visando um sistema de mercado e lucro. É isso que a gente vê hoje em dia, né, irmãos? É isso que a gente vê hoje em dia. Muitas pessoas que crescem dentro da igreja já buscando alguma fonte para transformar em lucro. Tanto que hoje em dia está crescendo isso. A gente vê muitos influencers, muitos famosos que estão usando a palavra de Deus para aumentar, né, o seu mercado de venda, já que eles fazem produtos onde não inclui cristão nisso, né? E a gente é um povo bem grande aqui no Brasil, então hoje em dia até os famosos também estão falando um pouquinho mais da palavra de Deus,
estão se dizendo convertido, fazendo seus devocionalzinhos para poder lançar produtos e nós, cristãos inocentes, comprar aquilo que eles também estão vendendo, afinal de contas, eles também são de Deus, né? Quando na verdade as coisas não são assim. O Senhor tem dito que, assim como na igreja no tempo antigo, onde algumas igrejas faziam comércio da palavra de Deus, trazendo sobre os filhos de Deus as indulgências, vendendo terreno no céu, vendendo várias coisas e fazendo um jogo político com a palavra de Deus. E houve uma revolução onde um homem levantou, né, sendo Martinho Lutero, levantou para fazer contrário àquilo, né? E houve uma revolução protestante e surgiu, né, uma novidade religiosa dentro desse meio. Vai acontecer novamente uma novidade religiosa, algo novo da parte do Senhor. Porque o Brasil, ele tem sido comissionado para ser o centro de avivamento que vai para as nações, mas só tem como avivar algo que está morto, né? O Espírito vem vivificando aquilo que está morto. Então a gente precisa acordar, porque se a gente está sendo comissionado a portar o avivamento do Senhor e distribuir isso, de certa forma a gente precisa rever as nossas atitudes, rever aquilo que não está em concordância com a palavra de Deus, né? Hoje a gente tem vivido isso, eu e a minha casa tem vivido isso há mais de 2 anos, vivendo totalmente da provisão do Senhor, totalmente da vontade de Deus, da provisão do Senhor, e aprendido muito com isso. E para mim, né, que estou vivendo isso com o Senhor há 2 anos, é um absurdo ver o que está se transformando a igreja brasileira, né? A gente saber muitas vezes de algumas coisas que a gente ora no secreto ao Senhor e a gente vê as pessoas vendendo isso. A gente ter entendimento da parte do Senhor e não ter segurança em compartilhar isso na internet porque sabe que alguém vai se aproveitar para pegar esse assunto e transformar em conteúdo para vender. É absurdo, na verdade, né? É absurdo. Mas a palavra, ela é clara, ela já dizia isso. Em Zacarias também tem uma passagem que fala, em Zacarias 14, que fala que os mercadores não entrarão na casa do Senhor. Então, que a gente possa rever as nossas atitudes, rever os nossos interesses, rever onde está o nosso coração, em que tipo de riqueza está o nosso coração. Porque se hoje alguma coisa acontecesse a esses irmãos que ganharam, né, ganharam muito dinheiro com o nome do Senhor, muito dinheiro com a palavra de Deus, com a fama, né, muitas vezes não se diferenciando em nada dos ímpios que também seguem o mesmo segmento que essas pessoas. Se esses irmãos perdessem aquilo que eles têm, será que de fato eles permaneceriam no caminho de Deus? Ou isso seria como pedra de tropeço para eles? Porque a palavra fala que onde está a sua riqueza, aí está seu coração também, né? E nos instrui a acumular riquezas no céu, riquezas espirituais, e elas são muito diferentes dessas riquezas da terra, né? Que a gente possa fazer isso, orar ao Senhor, buscar no Senhor entendimento sobre isso, pedir para que Ele confirme essa palavra, pedir para que Ele mostre, revele onde está o interesse do nosso coração, para que a gente possa se afastar daquilo que não condiz com o reino de Deus, daquilo que nos afasta do Senhor. Porque o Senhor é claro em dizer que as mãos dele não estão encurvadas para que não possa salvar, mas que os nossos pecados fazem separação de nós e do nosso Deus. Que possamos lançar isso fora enquanto há tempo, porque quando Jesus voltar, tudo isso pode nos levar para um caminho que a gente não quer lá na frente. Então, mais vale a gente aceitar aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida como uma caminhada, um caminho, porque o caminho é um só. Jesus fala que Ele é o caminho, né? E esse caminho é um só. Basta a gente aceitar esse caminho de fato e perseguir ele com força, né, com a força do Senhor, para que a gente não erre e no final a gente não tenha nenhum tipo de surpresa quanto ao nosso destino, né? É isso que eu gostaria de trazer como reflexão. Gostaria que vocês orassem também ao Senhor, que você buscasse no Senhor sobre isso, e que a gente possa trazer como reflexão para nós mesmos a questão da intenção do nosso coração nesse dia de hoje. Agradeço. Tchau, tchau.